Bom dia, Amanda. Bom dia a quem nos está assistindo. A gente tem não uma semana, né, Amanda? A gente tem um Tem um ano. semestre, meses aí, um ano, exatamente. Ou alguns anos de bastante intensidade aí na política. Pensando diretamente sobre essa linha do tempo que você bem nos apresentou agora, fica claro para a gente que foi uma troca de favores, né? Então, essa candidatura do Flávio Bolsonaro enquanto um balão de ensaios, ou seja, diz que e aí vai para o espaço público e vê como que as lideranças se posicionam e já imediatamente diz, não, veja bem, eu posso retirar minha candidatura, mas terá um preço, e esse preço é, né, não mais o PL da anistia, mas da dosimetria, porque foi esse o acordo firmado. Bom, mas eu acho que é importante a gente dizer, Amanda, para quem está nos assistindo, que há uma confusão, muitas vezes, em termos, em terminologias na política, e isso faz com que as pessoas também não compreendam quais são essas ações, por que determinados partidos agem de uma maneira ou de outra, votam de uma maneira ou de outra, né? Então, o que a gente está vendo é uma Câmara de Deputados que está protegendo os golpistas, não há a menor dúvida disso, né? Então, e protegendo, né, que golpistas? Golpistas que estão ligados ao campo da extrema-direita e ao bolsonarismo. E aí é importante a gente dizer, e eu vou fazer uma provocação aqui, Amanda, se você me permite. Quando a gente fala de centrão, é algo muito amorfo. O que é o centrão, né? Então, o que é esse termo que a gente ouve falar o tempo todo na imprensa, nas conversas, etc. Ele tem uma história, né? Então, ali na Constituinte, não vamos nem entrar nisso, não temos tempo. Mas o que a gente está falando hoje são de partidos de direita. Então, você mesma disse, né? A votação do PL. Então, não dá para a gente falar que o PL, enquanto partido presidido por Valdemar Costa Neto, é centrão, ou o PP, que é presidido por Ciro Nogueira, é o Centrão, ou União Brasil, presidido por Antônio Rueda, e mesmo republicanos, né? Então, a gente está falando de partidos de direita no Congresso hoje, que, se não são, na sua íntegra, bolsonaristas, possuem dentro desses partidos lideranças importantes do campo bolsonarista, do campo da extrema-direita. Então, é isso, né? O que é o Centrão? O Centrão é uma ficção, na verdade, né? Então, a gente vai misturando direita, os partidos, o Centrão. Então, a gente está falando disso. O Congresso hoje, a Câmara dos Deputados em específico, é uma Câmara que é marcadamente de partidos de direita. Então, há um conflito, né? Ou uma disputa, nem é conflito exatamente, uma disputa aí, política muito intensa, porque nós temos um presidente da República que é de um partido de, alguns vão dizer de esquerda, de centro-esquerda, mas não é de direita, e um Congresso que é majoritariamente, ou uma Câmara dos Deputados majoritariamente de direita. Então, há, né, um poder contra-majoritário nesse sentido, né, uma disputa, né, em torno de pautas que são muito caras a determinado campo, quando a gente fala da PL da dosimetria, do campo da direita, outras pautas que são mais caras ao campo da centro-esquerda, da esquerda. Tá? Então, Tatiana, acho que é isso um pouco. é interessante nessa leitura que você faz do Centrão, porque apesar de Centrão e PL terem andado juntos ontem, tem uma tensão colocada nesse grupo, porque o PL lançou um candidato, Flávio Bolsonaro, eu até estava conversando com uma fonte antes agora de começar o programa, e ele me disse o seguinte, ele foi muito taxativo, categórico, ele falou, essa candidatura é para valer. É para valer. Ontem você teve reuniões de bancada e também reuniões de bancada, né, deputados e senadores, e também reuniões de diretórios estaduais com o presidente Valdemar Costa Neto, e estava um clima inflamado, animado, de, a partir dessa candidatura, construir grandes bancadas e um sentimento de que não vão retroagir, mesmo se não contarem com o apoio do Centrão, e acham que o Centrão vai ser obrigado a aderir, porque nas disputas estaduais, para que o Centrão possa eleger seus deputados, vai precisar associar ao nome do Bolsonaro, porque o Bolsonaro é um forte eleitor também de bancadas, tanto no Senado quanto na Câmara. Então, a expectativa é essa. E o Centrão continua apostando suas fichas no Tarcísio e tem Ratinho Júnior, governador do Paraná, como plano B. Como vai ficar essa tensão? Que capítulos você vislumbra dessa novela se realmente essa candidatura do Flávio não for um balão de ensaio, como a gente achava no fim de semana? Claro que tudo pode acontecer, mas eles vão fazer agora, vão agir
para tracionar o filho do ex-presidente. Bom, eu acho que tem duas coisas aqui, né, Amanda? O nosso tempo é curto, mas, de novo, né, o que, que é o Centrão? Então, a gente precisa nomear o Centrão. O Centrão é o quê? É o PSD? O que, que é o Centrão? É o Avante? Porque o PL não é o Centrão. O PL é um partido de direita, né? O PP é um partido de direita, então isso precisa ficar evidente. E, claro, numa democracia, existirem partidos de esquerda e de direita não é apenas o que o normal, mas é o que nós esperamos, né? Porque a gente está falando de uma disputa em torno de projetos políticos. Então, nós precisamos nomear quem que a gente está chamando de centrão. A gente está chamando de centrão ao mesmo tempo que a gente chama PL de centrão, a gente chama o PL de direita, e não é isso, são coisas diferentes. Então, eu insisto nisso, enquanto cientista política, isso é muito importante para que as pessoas consigam identificar isso. O centrão é uma coisa amorfa, quando a gente diz o centrão. Então, o que, que é o centrão? Nós precisamos nomear. Hoje a gente tem uma diminuição, claro, nós temos muitos partidos no Brasil, mas a gente tem uma diminuição de partidos, nós precisamos dizer quem são. Quem são essas? O que é esse centrão e caracterizar? Então, isso é uma coisa. A outra coisa é o bolsonarismo. O bolsonarismo é um movimento familiar, político, claro, mas familiar. Então, a gente está falando bolsonarismo, veja só, é um sobrenome. Então, esta família, esse clã, vai tentar tudo possível para que se manter enquanto um ator político relevante, a família, né? Então, não apenas o seu pai, não apenas o Flávio, a família se manter relevante. Mas isso, claro, que também a gente está falando de política, também está permeado por disputas. Então, a gente vai vendo isso acontecendo, né? Ao mesmo tempo que o Tarcísio diz é possível que a gente tenha outros candidatos da direita, então, da direita, veja só, não centrão, da direita, eu continuarei apoiando a família, sou leal ao Jair Bolsonaro. Quer dizer, né, é esse jogo. E isso é a negociação política. Ele não abre mão do Bolsonaro, do bolsonarismo, porque isso ainda traz legitimidade para ele, ainda, né, é possível ser um lugar onde ele arrebanhe votos, mas ele vai dialogando já com a direita. Olha, veja, é possível? Claro, porque é isso, né? Enquanto, de um lado, a gente tem né, muito possível que seja candidato novamente à reeleição Lula, porque ele é o incumbente, então isso já está meio dado, é o outro campo que está, né, fazendo essa disputa. Isso é esperado, né, porque eles são a oposição hoje. No entanto, nós temos isso, né, o campo da direita, que pode se tornar um campo da direita mais democrático, na medida em que se afasta da extrema-direita, do golpismo, ou um campo da direita que ainda vai permanecer agarrado a essa extrema-direita. O que nós vimos ontem é uma sinalização de que, né, esse golpismo ainda está impregnado, né, nessa política feita por esses partidos de direita.